Olá pessoal, aqui é o Davi, você está no canal Homem Prendado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu espero poder contribuir com a sua vinda para a Inglaterra e que você também conheça algumas coisas que ocorrem aqui com relação à moradia. E estamos falando em golpes. Sim, golpes não faltam aqui. Golpe do trabalho, golpe do passaporte, golpe dos documentos e golpe do aluguel da casa. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Got that smile upon my face, 'cause there's excitement in... Bem, vamos dar sequência então ao nosso vídeo aqui, que a minha ideia é passar a vocês algumas experiências. Como eu falei anteriormente no outro vídeo, essa é a segunda vez que eu venho morar na Inglaterra e eu fico feliz em poder contribuir e passar essas minhas experiências para que você e seus familiares não tenham muitas dificuldades, mas sim que tenham somente prazeres quando virem morar na Inglaterra ou viverem aqui em Londres, no Reino Unido. Primeira coisa é entender aqui que a casa aqui na Inglaterra ela é construída, as paredes externas são construídas de tijolos ou blocos de concreto. E a parte interna, que seriam as divisões entre andares, ela é feita de madeiras, ou seja, um madeiramento. Você tem depois um carpete por cima e isso não isola o som. Ao menos que se coloque, obviamente, alguma manta, alguma outra coisa para separar o som, assim, o barulho em si entre um andar e outro. Mas o que ocorre é que você ouve o que é feito embaixo, o que é feito em cima. Os quartos são separados por drywall. Então, ou seja, não é aquela parede de tijolos ou de blocos que você encontra no Brasil. Aqui as paredes, na grande maioria, são feitas de drywall, são finas, e você ouve tudo que acontece praticamente no quarto ao lado. E quando eu digo tudo, é tudo. Mas fazer o quê? Essa é a realidade. Bem, você quer procurar uma casa, um quarto, um estúdio? Eu enumerei aqui alguns meios, seriam canais, né, na internet, que poderiam ser o Rightmove, Spare Room, Gumtree, entre outros. Aí você está naquela ansiedade de encontrar logo uma casa, de já ter um endereço. E infelizmente, quando você está ansioso, você comete alguns erros. Você baixa a guarda e onde provavelmente você cai num golpe. Então, como funciona? Digamos que, hipoteticamente, uma pessoa esteja lá no Paquistão, visitou pela internet um site de uma imobiliária, ou esses sites mesmos aqui que eu mencionei. Ele copia a imagem, cria-se todo um cenário na internet, cria-se o anúncio dele, pega um telefone londrino e a partir daí o que ele faz? Ele literalmente anuncia. E digamos que você está ansioso, ansiosa para ter essa casa linda, maravilhosa que você encontrou a um preço bem econômico. E a pessoa te envia um contrato por e-mail, você assina, devolve e você faz aquele depósito. Nem sempre, mas pode acontecer que seja pelo PayPal. E o PayPal, obviamente, uma vez que você colocou o dinheiro ali, ele pode ser enviado para qualquer país. Então isso é uma situação hipotética. Então fique muito atento. Se você for alugar uma casa, um estúdio, um quarto, visite o local fisicamente, não pela internet, e tenha certeza que ali você estará seguro. Fique atento, por exemplo, qual o endereço. Essa casa ela fica numa avenida, fica numa rodovia, ou ela fica na frente de uma praça. Tudo isso vai contar para o seu conforto. Está próxima de um trem, do metrô, tem ônibus passando perto, tudo isso conta. Então vamos seguir adiante, né? Já falei que eu tenho aqui uma listinha bem ampla. Então não caia nesse golpe, por favor, hein? Porque realmente pode arruinar o teu sonho de vir para a Inglaterra. Vamos falar de custo-benefício. Você quer trabalhar em Londres. Morar em Londres é muito caro. Muito caro. E obviamente, quanto mais próximo você estiver do trabalho, menos custo você terá com transporte.
Aqui, na minha experiência, o custo mais alto que você vai ter é moradia, o segundo, alimentação e o terceiro, transporte. Então, se você já tem o primeiro e o terceiro muito alto, obviamente você vai economizar muito pouco. Então, quanto mais próximo você morar do trabalho, melhor, porém, quanto mais próximo, digamos, em Londres, mais caro vai ficar. Aqui as zonas tem uma zona 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Quanto mais próximo da zona 1, mais caro é o aluguel. Então lembre-se disso. Então, ou seja, você tem opções também de morar fora aqui da parte central de Londres, em cidades próximas que você vai gastar meia hora de trem, mas aí também vai aumentar o seu custo de transporte. É uma coisa que você tem que colocar na balança claramente, o que é bom para você e seus familiares. Seguindo adiante. Aqui você pode alugar a casa sem contrato, não aconselho, ou com contrato. Vamos falar sem contrato como que acontece. Uma pessoa pode alugar uma casa e ela subaluga os quartos. Não tem contrato, não tem segurança. E como aquela pessoa, não 100% das vezes, ela está subalugando sem autorização da imobiliária. E, obviamente, se isso for descoberto, pode haver ali um problema e quando você volta para a sua casa, você pode encontrar as suas coisas na rua. Não tem contrato, não tem segurança. É assim que as coisas funcionam. Vai pagar a pessoa, vai pagar a mensalidade, o valor semanal em dinheiro, aí você já tem um indício de ilicitude. A coisa já está errada por ali. Está te dando um recibo, você vai depositar na conta da pessoa bancária. Tem bancos que aqui você tem uma situação que seria lavagem de dinheiro. E dinheiro ilícito, eu te falo, o governo come. O que o banco faz? Se ele vê que você está tendo aquele valor sendo depositado na sua conta e não há ali uma confirmação da procedência lícita, eu digo, o que o banco faz? Ele congela a conta, pega aquele dinheiro para análise e, via de regras, a dona daquela conta não vai ver aquele dinheiro de volta. Então, fique muito atento. Sem contrato, sem segurança. Agora, vai alugar um local? Contrato na mão. Porque o contrato vai te dar um comprovante de residência, vai servir para você se registrar no médico local e por aí vai, entre outras situações. E existe aqui uma modalidade que se chama HMO. O que é isso? É uma casa de ocupação múltipla. Você pode alugar tanto por uma imobiliária ou alugar diretamente com o proprietário do imóvel. E essa casa HMO, o proprietário em si, ele precisa obter uma licença da prefeitura local. E para isso ele tem que atender certas regras de segurança. E eu coloquei aqui umas informações, né, que eu levantei também, que eu achei muito legal. Você tem que estar atento com relação ao landlord, que aqui é o nome que se dá ao dono, ou quem aluga para você o imóvel, landlord, landlady, que seja. Ele ou ela precisa obter uma licença da prefeitura local e caso não tenha licença e tiver um problema, corre-se o risco de pagar uma multa de 30 mil libras. O valor não é baixo, exatamente para punir aquelas pessoas que fazem as coisas erradas. Jeitinho brasileiro aqui não é aconselhável. Jeitinho brasileiro aqui sai mais caro. Eu vou falar de tamanhos. Quando se fala de uma casa HMO, casa de ocupação múltipla, a cozinha precisa ter no mínimo 7 metros quadrados. Para cada nova pessoa, 1 metro quadrado. Ou seja, 8 pessoas, 8 metros quadrados, até no máximo 10 pessoas, 10 metros quadrados. O quarto, para ocupação de uma pessoa, ele precisa ter 6,5 metros quadrados e um quarto para ocupação de 2 pessoas precisa ter 10,2 metros quadrados. Uma coisa importante, numa casa HMO, é um banheiro para cada 4 pessoas. Tem 5 pessoas na casa, então precisa de um outro banheiro. Precisa de mais um banheiro. E não naquela situação onde você tem lá 10 pessoas usando um banheiro só.
Isso não atende e certamente a casa não obteria a licença de HMO da prefeitura. Então, por isso os benefícios de você morar num local regularizado. O que o governo coloca para as pessoas que querem a licença HMO? É que a casa passe por uma inspeção. O que é inspeção? Inspeção de segurança. Cada andar precisa ter um extintor de incêndio, um extintor de incêndio adequado, válido, certificado. Precisa ter alarmes de fumaça. Precisa ter alarmes de calor. Precisa ser feita uma inspeção anual da segurança do gás, porque as casas aqui, a energia, tanto para água, cozinhar, é gás. Então precisa ter uma inspeção para o gás. Precisa ter uma inspeção elétrica a cada 5 anos. Precisa ter sinalização de emergência, para onde que é a saída de emergência num caso de incêndio. Os quartos precisam ter portas anti-incêndio, anti-fogo, que é exatamente para dar mais proteção à pessoa que está naquele quarto. E quando você aluga a casa, além do contrato de aluguel, você precisa receber um certificado de segurança do gás. Você precisa receber um certificado de desempenho de energia. E você precisa receber o guia do governo de como alugar. Nesse guia traz várias informações do que você precisa, de como a casa precisa estar para que você possa alugar e quais são seus direitos e responsabilidades. E caso a pessoa, a imobiliária, queira que você saia do imóvel, desde uma lei que entrou agora em outubro de 2021, eles não podem te tirar da casa antes de 4 meses. E após 4 meses, eles precisam te dar que chama aqui notice, que seria um aviso, te dando um prazo de 2 meses para que você saia do imóvel. Porém, caso o landlord em si, ou a imobiliária, te dê esse notice, que é esse aviso, e ele não tenha anteriormente já te entregue esse certificado de desempenho elétrico, certificado de segurança do gás e esse guia de como alugar fornecido pelo governo, ele não pode te tirar do imóvel. Então fique atento a isso. Às vezes é bom você saber seus direitos e saber onde é que você se encontra naquele momento. Então, falando um pouquinho das minhas experiências aqui, para que vocês possam entender um pouco como funciona. Já falei que a casa é construída, separação entre andares é de madeira e as paredes internas são feitas de drywall. Você ouve tudo. Na primeira casa que eu morei, eu dividi o quarto com outros 2 rapazes e, obviamente, você ouve tudo. Tudo. Inclusive, até a namorada entrando no quarto, brigando com um deles ali e você querendo dormir não consegue, ou pessoas fazendo festas num domingo à noite e você precisando acordar às 5 da manhã para entrar às 7 no trabalho, não conseguindo dormir, e por aí vai. Eu conheci pessoas aqui muito inteligentes, eu conheci uma landlady aqui, uma brasileira muito inteligente, sabia muito bem fazer dinheiro e, obviamente, muito simpática por sinal. Então, ou seja, se a pessoa é inteligente, ela ganha dinheiro. A outra casa que eu morei, agora eu falo porque eu tenho descendência italiana, não é? E ali moravam alguns italianos, romanos. E esse pessoal fala, gente, e fala alto. Muito alto. E a casa não tem aquela laje, e você fica ouvindo tudo que o pessoal está falando. E naquele período, naquela época, eu estava estudando, terminando um curso importante, e esses italianos falavam a noite inteira. Haja assunto para falar. E até 4 da manhã, 5 da manhã falando, e você querendo dormir e não consegue, querendo estudar e não consegue, e por aí vai. E numa outra casa que eu morei, tinha uma senhora que ela era a landlady, uma senhora portuguesa, muito simpática também, gostei muito dela, e ela controlava muito. Não deixava você ter aquecedor no seu quarto, ou seja, aquele aquecedor portátil, teria que usar somente o da casa, porque o custo de energia aqui, como eu falei, é alto. Não pode ter visita, parecia um convento. Mas, se é o que você quer, né?
Então, ou seja, o que você vai olhar aqui é o custo-benefício. Quer morar em Londres? Vai custar mais caro. Quer morar fora de Londres? Vai sair mais barato. Agora, lembrando que o que você às vezes pode estar pagando num quarto em Londres, você poderia estar morando numa casa inteira, sozinho, no norte, no centro da Inglaterra. Isso vai da onde você tem o seu trabalho, o seu emprego. Se você já sabe o inglês melhor, eu não aconselho nem ficar em Londres. Melhor ficar fora, que seu custo de vida vai ser muito mais econômico e você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Entre outras coisas, faculdades, escolas, outras cidades aqui fora de Londres têm também esses serviços em si, né? E, obviamente, a educação para o seu filho não vai faltar. E você conseguindo um trabalho nessas regiões, para que ficar em Londres? Aqui tem muita gente. Mas se você gosta do tumulto em si, daquela aglomeração de pessoas, obviamente vai te atrair muito Londres para uma primeira vez. Mas aprendeu a lição, a ideia é você vem, guarda-se o dinheiro, mora-se numa situação ali meia precária, mas você está guardando dinheiro e depois, se você quiser, você pode partir e comprar a sua casa. Aqui o governo ele incentiva as pessoas a comprarem suas casas. Existe aqui hoje a possibilidade, estamos falando em janeiro de 2022, que com 5% você consegue dar de entrada na sua primeira casa, financiamento para a primeira casa. Os juros são baixos e você vai descobrir também que você financiando uma casa vai sair mais barato do que você literalmente alugar uma casa. Então você vê ali o custo-benefício. Mora-se numa situação um pouquinho precária, guarda-se um dinheiro, junta-se esses 5%, dá esse financiamento, né, de entrada na compra dessa casa e vai ser muito feliz na Inglaterra. Bem, espero ter podido ajudado. Novamente, dê o seu like, inscreva-se no canal e envie esse vídeo para os seus colegas, para que eles possam também se beneficiar dessa informação. E se precisar de alguma outra coisa, informação, entre em contato comigo, estou à disposição. Você está no canal Homem Prendado, eu sou o Davi e foi um prazer estar aqui conversando com você hoje.